Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Laboratório de Estudos Medievais. Meu nome é Sara Oderdengue, desenvolvo mestrado em História na Universidade de São Paulo e sou membro do LEME USP. Hoje iremos conversar sobre runologia, a disciplina responsável pelo estudo das inscrições em runas, e trataremos do que são as pedras rúnicas, artefatos arqueológicos característicos das culturas escandinavas durante a Era Viking. E, por fim, deteremos nosso olhar sobre um importante caso desse tipo de monumento, a Grande Pedra Rúnica de Ellen, na Dinamarca, que foi encomendada pelo rei Harald Gormson, mais conhecido como Harald Dente Azul. As pedras rúnicas, também chamadas de estelas rúnicas, são monumentos funerários típicos da Escandinávia, ou seja, dos países Dinamarca, Noruega e Suécia, cuja produção iniciou-se entre os séculos VIII e IX, concentrou-se nos séculos X e XI e se estendeu em algumas regiões até o século XII. Portanto, elas são características da chamada Era Viking, que durou aproximadamente entre os anos de 750 e 1050. Esse período é caracterizado pela expansão das atividades vikings, isso é, as ocupações marítimas em invasão, saque, comércio ou colonização realizadas por populações escandinavas em terras estrangeiras, em especial nas Ilhas Britânicas, nas ilhas do Atlântico Norte e na Europa. O termo viking é raramente encontrado em fontes contemporâneas ao período e passou a ser empregado a partir do século XIX para se referir àquelas atividades que envolviam navegação e também para se referir àqueles escandinavos que as praticavam, mas não é usado para se referir aos povos nórdicos como um todo. Veja, não se trata de uma denominação étnica, mas denota as ocupações com navegação e aos navegantes. Cerca de 3.000 pedras rúnicas foram erigidas nos territórios daneses, noruegueses e suecos nesse período, com alguns exemplares também em regiões que foram ocupadas pelos nórdicos, como nas Ilhas Britânicas e na Islândia. São objetos memoriais compostos em blocos de pedra lavrada, geralmente em granitos, que contêm inscrições em runas na superfície, as letras do Futhark, o alfabeto empregado pelos povos germânicos escandinavos a partir do século II. As inscrições seguem um tipo de fórmula memorial de homenagem aos mortos. X erigiu este monumento em memória de Y, sendo X o nome do patrocinador ou patrocinadora do monumento e Y o nome do homenageado. É importante ressaltarmos a especificidade das pedras rúnicas como um monumento funerário que anunciam primeiramente o nome do patrocinador da obra, e não o do defunto homenageado, o que confere aos vivos o maior destaque nas inscrições, diferentemente de monumentos tumulares medievais de outras localidades. Ressaltamos também o impacto das pedras na paisagem. A maioria delas tem mais de 1,5 metro de altura e eram colocadas em locais de alta visibilidade na paisagem, por exemplo, ao lado de estradas ou pontes. Informações adicionais poderiam também ser indicadas, em especial a denominação do tipo de conexão social entre os nomeados na pedra, geralmente ligados por relações de parentesco ou, em alguns casos, por relações de alianças militares ou econômicas. Também há inscrições que contêm informações sobre títulos e status sociais, epítetos, características, feitos ou circunstâncias de falecimento das pessoas mencionadas. Algumas possuem também imagens e ornamentações ligadas às inscrições. Erigir uma pedra rúnica era uma atividade custosa, que demandava recursos e ofícios especializados, em alguns casos sendo inclusive assinadas pelos seus gravadores, e provavelmente era acompanhado de cerimônia ou rituais públicos celebrando aquela ocasião, sendo por isso um costume de homenagem funerária associado aos membros mais ricos das sociedades escandinavas. Eram monumentos ostensivos das elites. A maior parte do corpus de pedras rúnicas é formada de inscrições em uma única estela, colocada em pé verticalmente. Algumas pedras estão dispostas em grupo,
ou têm inscrições conectadas, gravadas em mais de uma pedra, formando então um monumento conjunto. Por exemplo, o monumento de Västra Strå, que permanece em seu local original na Suécia. Há também pedras que eram colocadas horizontalmente, geralmente sob túmulos, as chamadas pedras reclinadas ou tumulares, e ainda algumas que foram gravadas em formações rochosas naturais, como na escultura de Ramsund, na Suécia. Apesar da grande variedade em forma, tamanho, disposição, layout, direção de leitura e condições de conservação das inscrições, lembrando ainda que, pela ausência de uma gramática ou regras comuns de escrita, a decifração das mensagens rúnicas é um trabalho bastante complexo, pois cada gravador tinha liberdade para modificar aspectos gráficos e de disposição das runas no objeto. A característica comum que quase a totalidade das pedras rúnicas contém é sua uniformidade na escrita da fórmula inicial comemorativa, já citada anteriormente, além de também sempre terem o suporte em pedra. A runologia é a disciplina responsável pelo estudo de inscrições feitas no alfabeto rúnico chamado de Futhark, cujo nome vem da união da pronúncia das 6 primeiras runas. Representavam a língua chamada de Nórdico Antigo, falada por todas as populações escandinavas, mas com certas variações regionais. Cada runa teria o seu som pronunciado de acordo com o dialeto de Nórdico Antigo daquela região, ou seja, não havia uma pronúncia padronizada na leitura das inscrições rúnicas. Desconhece-se o seu local de origem, provavelmente foi fruto de contatos de povos germânicos com alfabetos latino, grego ou etrusco pelo norte da Itália. No poema Havamal, parte da Edda poética datada do século XIII, encontramos o registro escrito da origem mitológica das runas. Após 9 noites enfrentando uma série de altos sacrifícios físicos, o deus Odin teria obtido para si o letramento em runas e conquistado também a sabedoria. Durante os séculos VII e VIII, a língua nórdico-antigo sofreu mudanças importantes. Algumas vogais se perderam e apareceram novos fonemas. Assim, o chamado Futhark antigo tornou-se impreciso na representação dos novos sons, e sucedeu sua modificação para o Futhark novo. Apesar do aumento de fonemas, o que dificulta a leitura, pois algumas runas representavam diferentes sons, essas mudanças provocaram uma simplificação na grafia rúnica, o que facilitava sua escrita, com uma diminuição do total de runas de 24 para 16. Desde seu surgimento, se nota que o Futhark novo possuía 2 formas distintas, provavelmente relacionadas a situações de uso. O Futhark danês, ou runas do tipo ramo longo, eram usadas normalmente em monumentos e objetos de valor, como nas próprias pedras rúnicas, enquanto que o Futhark sueco-norueguês, ou runas do tipo ramo curto, com inscrições mais simples e de conteúdo mais pessoais, ou seja, menos cerimoniosos. Essas transformações podem indicar para uma ampliação de situações de uso da escrita, assim como de pessoas que eram capazes de lerem ou de escreverem runas. Por sua forma gráfica vertical e oblíqua, evitando linhas horizontais e curvas, as runas parecem ter sido desenhadas para finalidades práticas, pois eram boas para se talhar em objetos de madeira, pois não se confundem assim com as ranhuras do suporte. Nesse sentido, pelo método de grafia simples, barato e conveniente, a maioria dos estudiosos acredita que o uso para comunicação cotidiana seria o majoritário, e que também haveria um alto número de pessoas livres capazes de ler e escrever runas minimamente. De fato, a maioria dos objetos encontrados que contêm escrita rúnica se trata de inscrições de nomes próprios, indicando então o proprietário ou fabricante daquele objeto, como em joias, amuletos, pentes, armas, cornos de bebida, sapatos, navios, entre outros.
Há também mensagens curtas registrando um acordo comercial ou legal, ou ainda mensagens mais pessoais, como em declarações de amor, que eram feitas em galhos de madeira ou em ossos. Ainda que o costume de erigir pedras rúnicas tenha cessado no século XII, escrever em runas não cessou. O futark permaneceu sendo usado em áreas rurais escandinavas até o século XIX. O costume de erigir pedras rúnicas se espalhou por toda a Escandinávia, mas apresenta uma grande variação na distribuição regional. Há uma enorme concentração na Suécia, com quase 2.700 pedras rúnicas, cuja maioria está na região da Upilândia. Enquanto que nos territórios daneses há cerca de 270 pedras e na Noruega aproximadamente 30. Runólogos acreditam, devido à datação relativa dos monumentos e ao provável padrão de distribuição, que o costume de erigir pedras rúnicas teria se espalhado entre as elites escandinavas a partir da padronização da inscrição formulaica feita pela elite danesa na península da Jutlândia, entre cerca de 950 e 1030, indo então da Dinamarca à Noruega e ao sul da Suécia, enquanto que na região da Upilândia e na ilha danesa de Bornholm, o costume se manteve até o século XII. Não há consenso entre os escandinavistas sobre a razão de surgimento e propagação do costume de erguer pedras rúnicas. Pesquisas até meados do século XX comumente apontavam como explicação para o costume as viagens e saques da era viking, e seriam as pedras a forma de homenagear os vikings que morreram nas expedições. Contudo, apenas uma pequena porção de pedras menciona atividades viking diretamente. Logo, essa chave explicativa não é mais usada pelos pesquisadores. Desde então, as funções atribuídas às pedras rúnicas estão em debate, e aponta-se especialmente a função de memorar de forma ostensiva a um membro da elite ou de importância na comunidade e, consequentemente, de associação ao prestígio e lugar social do homenageado pelo patrocinador da pedra. A runóloga Birgit Sawyer defende a hipótese de que as inscrições serviriam às elites como declarações de heranças, entendidas em termos amplos, seja a transferência de terras e bens, seja a perpetuação de alianças ou passagem de títulos, deveres e direitos sociais. Nesse sentido, as pedras estarão relacionadas ao processo de formação dos reinos medievais escandinavos, por comunicarem ambições políticas dos patrocinadores de pedras. De qualquer forma, runólogos concordam que a propagação do costume está, sem dúvida, relacionada ao processo de conversão ao cristianismo e às mudanças na forma de enterramento e de homenagem aos mortos. De fato, há muitas pedras rúnicas que possuem símbolos ou mensagens cristãs. Para muitos runólogos, coube à grande pedra rúnica de Elling, comissionada pelo rei dinamarquês Harald Gormson, mais conhecido como Harald Dente Azul, o papel de estabelecer um modelo e de propagar o costume de erguer pedras rúnicas. Um dos primeiros documentos históricos do reino danês, a pedra é datada em cerca de 965 e tem o signo de identificação no catálogo padronizado de inscrições rúnicas, disponível online e hospedado pela Universidade de Uppsala, DR 42. Simbolizou tanto a transição do paganismo para o cristianismo na Dinamarca, como assinalou também a passagem para uma nova forma de governança, denotando para uma centralidade do poder régio dentre as elites. As camadas mais abastadas das sociedades escandinavas passam então a tomar parte dessa forma de comunicação e veiculação de alianças e poderio por meio do patrocínio de pedras rúnicas. A pedra rúnica DR-42 está localizada no Complexo Régio, atualmente sítio arqueológico e museu de Jelling, na cidade também chamada Jelling, na Dinamarca. Além da mensagem padrão de homenagem, na qual Harald dedica sua pedra aos pais, Gorm e Tyrvi, a pedra também possui uma comemoração de feitos que teriam sido realizados pelo próprio Harald,
cujo teor político é evidente. O rei acrescentou à inscrição rúnica a forma que gostaria que se lembrassem dele, inscrevendo: aquele Harald que ganhou para si a Dinamarca toda e a Noruega, e fez os daneses cristãos. A pedra rúnica tem formato piramidal de 3 faces e 2 metros e 43 centímetros de altura, e possui também 2 grandes imagens e ornamentações rebuscadas. Na segunda face, há a imagem de uma grande besta entrelaçada em uma serpente, uma iconografia de interpretação controversa, onde alguns estudiosos veem um leão, como o historiador da arte James Graham Campbell, enquanto outros veem um lobo entrelaçado à serpente, como a runóloga Judith Yesh. Ela também está geralmente associada a ideias de uma luta entre o bem e o mal e a dinastia dinamarquesa de Ellen, e foi reproduzida em algumas pedras posteriores, por exemplo, na pedra DR-285, que faz parte do monumento de Runnestad, na Suécia. Já na terceira face, encontramos a imagem de um Cristo crucificado, que foi inspirado na iconografia do Cristo triunfante, mas que está curiosamente sem a sua cruz. Essa ausência seria uma liberdade do escultor, que possivelmente optou por esta representação para ressoar melhor com a cultura escandinava, que estava em inícios da conversão e assimilação do cristianismo. E trata-se da primeira representação de Cristo em território escandinavo da era viking. Como podemos perceber ao longo do vídeo, a decifração das inscrições rúnicas é um trabalho complexo. Perpassa 4 etapas. Primeiramente, faz-se a identificação correta das runas, o que leva em conta possibilidades e variedades linguísticas, liberdades dos gravadores e os efeitos de desgaste do tempo nos diferentes tipos de artefatos. Segue-se, então, para a transliteração ao alfabeto latino, passando-se a transcrição para o nórdico antigo, para finalmente ser traduzida em línguas modernas pelos runólogos. A runologia é uma disciplina marcadamente transdisciplinar, que abrange as áreas de arqueologia, linguística e história, a fim de que os objetos com inscrições em Futhark, dentre eles as pedras rúnicas que aqui tratamos, possam ter uma melhor e mais completa tradução, datação e análise contextual, e assim contribuírem para os nossos conhecimentos a respeito dos diversos aspectos da cultura e sociedade dos povos escandinavos durante a era viking. Muito obrigada por assistirem ao vídeo e até a próxima!